Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luiz Takara. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a polêmica da criptomoeda Luna. Para quem não sabe, essa moeda valia mais de 100 dólares, do dia para noite ela virou pó, como alguns sites noticiaram corretamente. Essa moeda passou a valer 0.0000, então tinha gente que tinha grandes fortunas aqui e perdeu tudo, né? Assim como teve gente que viu como nessa queda uma oportunidade de investimento. Não vou entrar em detalhes aqui o que aconteceu, qual foi a falha no algoritmo dela, a questão do pareamento numa stable que eles têm, né, que é o ST, que simplesmente seria um assunto que eu estenderia muito o vídeo. Tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, então você pode pesquisar para entender melhor o que aconteceu com ela. Aqui eu vou me ater à questão do trade e o risco retorno, certo? Então isso é mais um vídeo de alerta para você. Eu vou mostrar aqui quanto eu lucrei em percentual, mas eu quero deixar como um vídeo de alerta também. Quem comprou a moeda na queda, viu uma moeda, caramba, 100 dólares, começou a comprar 15 dólares, 10, 5, aí vem aquela história do preço médio, né? Só que tem alguns casos que o preço médio, principalmente no mercado cripto, é preço médio infinito. A moeda começa a cair sem parar e a pessoa vai botando mais dinheiro. E o que acontece? A moeda foi caindo, né? Teve gente que colocou em $1, caramba, promoção, eu vou comprar, e de repente a moeda 50 centavos, depois 10 centavos, depois 1 centavo, a moeda não parava de cair. O pessoal, o que está acontecendo? E sendo emitido mais moedas, porque era a estrutura realmente dessa moeda, emitir mais moedas com relação ao pareamento que ela teria em outros. Não vou entrar nesse assunto, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o supply dela aumentou de uma maneira absurda. E muita gente foi comprando, caramba, eu tô comprando porque eu sei que essa moeda vai voltar para 100 dólares. E não foi bem o que aconteceu. E a moeda continuou caindo. Quando essa moeda simplesmente chegou a 0.00000, tralalá zeros e algum dígitozinho, só para dizer que ela tem algum valor, algumas pessoas começaram a comprar. Eu fui um dos que compraram, aceitando o risco de perder todo o meu capital, em prol de repente o negócio dar certo, né? Então eu paguei o risco em prol do retorno que eu poderia ter, certo? Então vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre ela, uma atenção. Uma coisa é você investir em Bitcoin, que tem mais de uma década no mercado, que tem vários bilionários que estão investindo, tem vários fundos que acreditam em Bitcoin como uma reserva de valor para longo prazo. Outra coisa é você investir em alguma criptomoeda nova com um projeto absurdo que vai ser o novo Bitcoin. Toma muito cuidado. Hoje, esse aqui é só no CoinMarketCap, nós temos mais de 19 mil moedas. Detalhe, tem muitas moedas que nem estão no CoinMarketCap, aqui listas principais. Então, quando você for investir, você tem que estar atento a isso. Hoje qualquer um cria uma criptomoeda facilmente, então não vai sair investindo. Tem projetos, pessoal, que tem um site lindo, muito bem estruturado, equipe formidável, e simplesmente ou não existem mais, ou a moeda está num patamar que praticamente ela não se recupera. Houve má gestão dos recursos, houve uma má absorção no mercado em relação ao projeto, o mercado não aceitou o projeto, ou surgiu algum projeto que seria melhor que aquele lá logo depois, ou simplesmente deram esse scan, que é um processo que a equipe pega o dinheiro, simplesmente some do mapa e você não sabe o que aconteceu e não acontece nada com a equipe. Então é um mercado que não é regulamentado, então tem que tomar muito cuidado com onde você investe seu dinheiro, certo? Em contraponto, né, da primeira notícia que eu trouxe para vocês, nós temos a notícia de hoje, né, que a Terra Luna dispara 1.300%, né, já disparou mais que isso após quase virar poeira, mas desenvolvedores lutam para a criptomoeda volte a valer mais que centavos, né? Então, quem comprou lá embaixo, quando a moeda não estava valendo nada, simplesmente se deparou com uma grande valorização, que é mais do que esses 1.300%. Quem pegou lá na raspa do tacho, lá embaixo mesmo, é muito mais que isso aqui. Olha, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, pessoal. Não é comparando com a Luna, né? Aqui não teve problema no projeto nem nada. É só para vocês terem uma noção do potencial desse mercado e do risco, né? Risco retorno. Veja só, BNB, que é essa moeda de baixo, anos atrás eu tinha muito dela, né? E peço perdão que eu deixo em cima o de cima em dólar e o de baixo em real, não percebi que eu tinha alterado. Mas enfim, veja só, anos atrás eu tinha milhares dela, milhares, pessoal, e ela não valia nada, era centavos. Antes dessa moeda bater $1, eu vendi, né, achando que eu estava fazendo a melhor coisa da vida.
hoje eu me deparo com moeda nesse valor. Se eu tivesse acreditado nessa moeda, eu hoje estaria muito bem, né? Não que eu não esteja bem, mas eu poderia estar muito melhor. Então essa é a questão do risco retorno. Se você acredita num projeto e você confia, você holdar, segurar esse projeto nas tuas mãos sem ficar vendendo, você pode ganhar uma grande valorização. Imagina quem está com essa moeda desde quando ela valia centavos, né? Então essa de cima é uma das apostas que eu tenho. Detalhe, quanto menor a confiança ou quanto maior o risco eu acho numa moeda, num projeto, menos eu coloco. Então se você, caramba, eu tenho na minha mão 10 mil reais, eu vou pegar e vou tacar 10 mil reais nessa moeda. Não, você vai lá e coloca, caramba, eu não confio tanto, eu vou colocar 5% do que eu tenho nessa moeda. Então 10 mil eu vou colocar 500 reais. Aí é uma coisa. Mas tem gente que vai pra loucura, pelo irracional. Então você divide em vários projetos que você confia. É outra coisa diferente. Basta, você dividiu para 20 projetos, se um deu certo, você já ganhou pra caramba. Então não tem para que você colocar tudo num. Então esse de cima é um dos que eu acredito, eu tenho uma boa quantia nele, mas eu estou aceitando o risco retorno que eu estou correndo em prol de uma valorização futura, né? Então aqui é uma coisa diferente, mas só para vocês terem uma noção, o risco retorno que você corre nesse mercado é enorme. Tanto você faz investir num projeto, esse projeto sumir do mapa, quanto ele ter uma valorização absurda e você ficar muito bem, certo? Então, falando sobre isso, falando para vocês sobre o risco retorno e falando sobre toda essa situação que aconteceu, agora vamos entender um pouquinho aqui mostrando para vocês na Binance. Olha só isso, pessoal, a moeda custava aí praticamente 120 dólares e caiu para 0.000001. Então, quando estava nesse ponto, a moeda estava prestes a virar pó, 99,99% de chance de virar pó, né? E o que acontece? Muita gente foi lá e arriscou e comprou um pouquinho. Eu comprei também, né? Saí comprando num valor quando já estava lá embaixo, fui comprando. Teve amigos que eu vi que compraram um valor mais alto, né? Vou colocar um print aí de um cara que arriscou uma quantia enorme quando ela estava aí na faixa de uns 15 dólares. O cara perdeu pra caramba. Teve gente que comprou também no valor mais lá embaixo, mais baixo do que eu, e pegou uma grande quantidade por uma merrequinha. Então é questão de sorte, né? Quem comprou viu as negociações travarem, viu a moeda praticamente virar pó e ficou sem expectativa. Então essas pessoas pagaram por isso, né? As pessoas acharam que o risco retorno valeria a pena. Quando a negociação voltou, existe uma promessa de reestruturação, a moeda disparou. Ou seja, quem comprou e comprou lá embaixo acreditando, colocou uma merrequinha, hoje se acordou com um saldo muito bom. Aí que entra um detalhe importante, pessoal. Por que eu realizei? Eu vou mostrar aqui para vocês os prints da minha realização e o meu lucro, né? No caso, em percentual, quanto que eu lucrei. Porque eu ainda tenho um pouquinho dessa moeda que eu estou guardando para um hype, mas o que eu investi eu já retirei e já retirei com um grande lucro. Então mesmo que a moeda hoje sumisse do mapa, eu já estaria num lucro muito bom. Então a quantidade que eu deixei é só para arriscar, caso ela continue nesse hype, pode subir. Quando pega a euforia do mercado, a gente não sabe até o preço que pode chegar. Essa moeda vai voltar aqui para os 119, 120 dólares? Nunca. Isso eu posso afirmar para vocês. Então ditado que nunca, diga nunca, né? Ou nada está tão barato que não possa ficar mais barato e nem tão caro que possa ficar mais caro. Mas qual é a questão aqui? Só uma análise breve, não estou colocando todos os detalhes. Primeiro, a moeda teve uma falha grave. Segundo, a questão da moeda quebrar a confiança do mercado, né? Não é a mesma coisa voltar ao projeto do que era antes. Terceiro ponto apenas, só esses três, que já deixa você em alerta caso você tenha moeda para fazer também uma parte de realização. Muita gente está acreditando que essa moeda vai voltar aqui. Não tem como. A moeda tem um supply de bilhões, confiança no mercado, tudo que eu falei agora há pouco. Só que agora a moeda está no supply de trilhões, né? Então é muito difícil ela valorizar muito mais que isso. Como eu falei, na euforia ela pode voltar aqui para um centavo, pode ir para 2, claro que pode. Na euforia de mercado fica insano, o pessoal começa a comprar desenfreadamente e vai na loucura, só que quando cai vai com tudo para baixo. Então existe também o risco, né? Existe risco de reestruturação, não sei o que eles vão fazer, se vão fazer swap de 1000 moedas para o que eles pretendem fazer, mas você que comprou lá embaixo, eu recomendo que você realize parte e retire pelo menos o que você investiu.
e aí você deixa o resto aí. Você não, se acontecer dar um problema, a moeda voltar a cair, você não vai ter nenhum problema, você vai ter com um psicológico abalado, caramba, perdi meu dinheiro. Não, você não perdeu, o que você investiu você já retirou. Então isso é o básico que você tem que fazer em qualquer mercado, principalmente mercado de alto risco como é criptomoeda, certo? Então eu aqui fiz as minhas realizações. Bom pessoal, peguei Luna aí num ótimo valor, como vocês podem perceber. Lá embaixo, que foi a primeira compra, foi no par em real, BRL, depois em par USDT, né? Aí deixei apenas aparecendo o valor que eu fiz uma troca de BUSD por USDT. Por que eu fiz essa troca? Porque Luna parou de ser negociado nos outros pares, só estava no par BUSD, o par original dela. Então eu fui lá, troquei por BUSD para comprar, né? A intenção do vídeo não é mostrar o lucro, olha quanto lucro eu tive, eu quero mostrar só o percentual para mostrar para vocês. Não foi muito que eu coloquei, mas dá para ter um bom lucro no mercado, só que a questão da prudência, momento de sair, e a questão que você também pode perder tudo. Então, no caso de uma operação dessa de altíssimo risco. Então, veja só, a última compra que eu fiz na Luna foi 0.00001. Então, veja só o quanto que já ganhei, né? E aí vem a realização do lucro. A primeira realização do lucro que eu tive, pessoal, foi essa aqui. Na hora que ela foi lançada, ela subiu o preço, eu não vi na hora, depois eu vi que ela já estava, mas perceba, o valor que eu vendi já dava para retirar o investido. Então veja só, vendia 0.00089, praticamente 0.0009. Caramba, qual foi a última compra que eu fiz do maior valor, maior aporte que eu fiz? 0.00001. Então perceba, aí você pode estar pensando, caramba, ele ganhou muito mais que 400%, mas aí entra a questão do preço médio, né? Então meu preço médio, quando eu coloco o valor maior e o menor que eu comprei, fica abaixo. Então tive um lucro menor porque eu acabei pegando num valor um pouco mais acima, certo? E teve gente que pegou num valor bem mais baixo que o meu, viu? Aquele 0.00001, teve gente que pegou mais baixo do que eu. Daqui a pouco vocês vão ver. Só que o que acontece? O segundo lote que eu vendi nesse valor aí, ó, 0.00033. Detalhe, não vendi tudo, mas para fazer esse vídeo, né, se eu for colocar o valor que ela tá agora, eu estaria num lucro maior, um lucro percentual maior. Só que para fazer esse vídeo, eu coloquei como se eu já tivesse realizado o total nessa segunda venda, né? Então, a segunda parte que eu realizei, veja só a diferença de valor, 0.0033. Então, se eu tivesse esperado esse primeiro lote para esse segundo vender tudo junto, eu teria vendido num valor muito maior. Só que a questão da prudência, primeiro se retira o valor investido e o resto você deixa lá. Já dá para fazer um lucro bom? Vende. E aí você pode deixar mais uma quantidade aí para ver até onde vai, como foi o meu caso que eu deixei, né? Mas sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que ter prudência nesse mercado, certo? Então deu para ver que deu um bom lucro, né? E eu vou mostrar a quantidade que eu fiquei, um pouco que eu fiquei e o preço que o pessoal pegou mais baixo do que eu. Bom, pessoal, aqui é o meu preço médio de compra. Para você que não entende direito com preço médio, vamos fazer uma analogia com a escola. Você foi lá e tirou na primeira nota 6, né? E tua média é 7, então você está abaixo da média. Então no teste você tirou 6, então você tem que tirar 8 na prova, porque 6 mais 8, 14, dividido por 2, tua média é 7. Então você, ótimo, ficou na média, certo? Então é basicamente isso, seu preço médio de compra, a média do valor que eu paguei, que é 0.0005, e meu preço médio de venda, que é 0.00027. Meu ganho percentual até o momento é 432%. Detalhe, eu coloquei como se eu tivesse vendido o segundo lote já. Eu já vendi esse segundo lote, né? Só que eu coloquei como se eu tivesse vendido tudo. Eu vendi tudo? Não. Eu deixei uma pequena quantia que é para ver até onde o hype vai. Então a moeda está subindo, vamos ver até onde vai. Eu já não estou correndo mais risco, né? O que eu coloquei eu já retirei com um grande lucro, né? E o resto deixa lá. Então para fazer esse cálculo aqui, eu coloquei como se eu tivesse vendido tudo a 0.00033, que foi aquela última foto que eu mostrei aqui para vocês, ó, 0.0033075. Então como se eu tivesse vendido tudo aqui. Só que na realidade eu tô com uma quantia pequena, que o valor dela agora tá 0.00044, certo?
Então, teoricamente meu ganho percentual seria esse, mas seria maior que esse, mas para fazer o vídeo eu coloquei aqui um valor já final para vocês terem uma noção. Então olha que maravilha, pessoal. E por que eu não cheguei aqui e fiz uma loucura? Era para eu ter colocado 50 mil reais. Pessoal, eu sou um cara que tem um certo apetite para risco, mas eu não sou doido. Eu trabalhei para ganhar o meu dinheiro, eu suei para ganhar, então eu não vou chegar e vou colocar uma grande quantia. Se eu tivesse colocado 50 mil e tivesse esperado, né, você estaria aí com mais de 1 milhão. Não importa, o que eu quero é aumentar o meu capital. Mercado cripto, mercado de risco. Eu tenho investimento no mercado cripto em Bitcoin, Ethereum e algumas moedas menores que eu acredito e uma parte para fazer esse trade. Então é a questão do teu apetite para risco, do teu perfil de investimento, como você prefere fazer, certo? Aqui do jeito que eu tive 432% de lucro, eu poderia não ter nada, simplesmente a moeda poderia ter sumido do mapa. É um risco que eu paguei para ver, certo? Aqui eu vou colocar para vocês só um exemplo. Esse cara aqui, eu até tirei no caso os nomes. Esse cara comprou 100 mil lunas, ele pegou quando a moeda começou a cair. Pela hora que ele postou o dia, o pessoal fez um cálculo que seria em torno de 15 dólares a moeda. Ou seja, ele viu a moeda que valia 100, caindo, ele comprou a 15. Ou seja, se esse cara não vendeu, né, que ela teve os repiques da moeda, se esse cara não vendeu, ele investiu 150 mil dólares mais ou menos. Então se ele continuou com a moeda, ele perdeu 150 mil dólares, né? Agora, esse já é outro caso. O cara comprou 12 dólares, pessoal. 12 dólares apenas. Ele comprou exatamente quando a moeda estava 0.00000002, né? Ele colocou aqui o valor que ela tava no momento que ele fez a postagem, certo? Eu fiz um cálculo aqui embaixo do valor atual só para vocês terem uma noção, mas é só. E nem é o valor atual porque a moeda já subiu de novo. Mas ele colocou que estava a valorização de 5.000%. Olha só, se esse cara não vendeu no momento que ele fez a postagem, pouco depois que ele postou isso aí, a moeda já tinha subido mais, né? Então veja só, se ele segurou, ele transformou 12 dólares em 25.200 dólares, né? Pelo que eu vi, ele não segurou, até pelo comentário de baixo, ó, valeu pelas opiniões, vou tirar 2 terços do valor total e deixar 1 terço lá trabalhando. O básico é isso, investiu, deu para retirar o valor que investiu, já retira, deixa o resto lá. Quando é um valor menor e você ganhou um potencial, valorizou pra caramba, você pode assimilar teu risco e falar, caramba, vou deixar mais um tempo, né? Mas vê só, isso aqui só acontece nesse mercado. Então vê só a valorização que o cara teve na carteira, pessoal. Isso aqui é algo realmente incrível, né? Mas o que eu digo para vocês é um mercado de altíssimo risco. Então toma cuidado no que você investir sempre. É só um alerta. Eu resolvi fazer esse vídeo alerta para mostrar só essa questão do lucro que eu tive, que poderia ter sido prejuízo, né? Então eu paguei para ver, para vocês não saírem acreditando em vários vídeos que tem por aí, ganhe 1000%, ganhe 2000%, compre meu curso. Então toma cuidado, pessoal, faça a tua própria avaliação, estude em primeiro lugar, entenda sobre cada mercado que você está investindo, não vai cair de gurus dizendo, ó, faça isso, faça aquilo. O dinheiro é teu, o lucro é teu, assim como o prejuízo também é teu. Então se você perder dinheiro, ninguém vai chegar e tirar dinheiro do bolso e dar para você. Então é teu capital, pessoal. Não é a mesma coisa você pegar o teu dinheiro e querer entregar para um estranho na rua. Então toma cuidado, não vai fazer isso. Analisa bem o que você está fazendo, certo? E agora para finalizar, eu vou mostrar aqui na Binance como é que tá a situação. Bom, pessoal, aqui para vocês verem na Binance, né? Essa aqui é a conta que eu deixo apenas para fazer esses trades de curto prazo, trabalhar com especulação, basicamente, né? Moedas que vai acontecer isso, vai acontecer swap, vai acontecer alguma coisa, eu deixo um saldo aqui, né? Então perceba aqui, eu já saquei parte aqui do valor que eu tinha colocado, que já foi para uma outra aposta que só tem outra exchange. Então eu movimento muito esse capital que está aqui, é um capital de curto prazo, né? Esse aqui é um capital para especulação mesmo, né? Trade de curto prazo, trabalhar com volatilidade e especulação. Então, caso alguém, antes de alguém falar, você vendeu a 0008 as primeiras ordens e tem ordens aqui acima desse valor, é porque assim, eu deixo sempre ordens abertas bem abaixo do valor atual, porque às vezes acontece um crash, né, no preço da moeda, de repente o pessoal vende de uma vez,
acaba acionando várias ordens de stop e acaba afundando rapidamente o preço, depois volta a subir em seguida. Como foi mais cedo, o preço estava em 5,9 e de repente caiu para 0,00002, né? 3 zeros. E quem pegou já conseguiu vender em seguida pelo dobro do preço, porque rapidamente voltou para a faixa do 0,0004. Então é algo incrível esse mercado. Então sempre eu deixo umas ordenzinhas abertas caso o preço afunde, eu pegar e subir e vender logo em seguida, né? E o que acontece aqui, pessoal, percebam só, eu tenho umas ordens aqui abertas de alguns dólares, tem um pequeno saldo aqui e eu deixei só isso aqui, só isso de moeda, né? E vê só, se eu fosse vender agora, quanto eu venderia? Olha, 180 dólares. 180 dólares, pessoal, né? Eu investi pouquíssimo nessa moeda e ver o valor que eu ganhei, né? Então você perceba, se eu fosse ajustar o valor que eu coloquei aí no título do vídeo, que eu já calculei 400 e poucos %, se eu fosse agora já sairia um percentual maior, né? Mas eu coloquei como se eu tivesse vendido tudo a 3,3, o último lote no caso, e tracei o preço médio com a base em cima disso daí, certo? Então ó, o preço está subindo rápido, né? Esse aqui é uma quantia que eu deixei apenas para ver até onde vai o hype. Enquanto a moeda estiver subindo, tá aqui para ver o que vai acontecer. Se acontecesse um crash, a moeda fosse para zero, qualquer problema, eu já retirei o investido, já retirei um bom lucro e aqui só deixei um trocado para ver até onde vai, certo? Bom, pessoal, o vídeo foi somente isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou tentar trazer vídeos mais frequentes, né? Mas para isso eu preciso do seu apoio. Deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal e até a próxima, se Deus quiser.